2 de novembro de 2022. Desde o dia 30 de outubro, o povo está na rua, clamando às Forças Armadas, pedindo socorro, pedindo uma intervenção federal. Por que nada acontece? Por que será que o Exército Brasileiro fecha os olhos, os ouvidos, portas dos quartéis e não atende o clamor do povo brasileiro? Por que isto está acontecendo? Desde a posse do presidente Jair Bolsonaro, a imprensa brasileira, a justiça brasileira têm sido implacáveis contra o presidente, proibindo os decretos, desfazendo com muita força, com muitos aplausos da esquerda, com muito aplauso da mídia marrom, cuspindo na nossa cara, afrontando a Constituição Federal, e absolutamente nada tem sido feito para barrar toda essa estrutura que sangra a Constituição Federal. O Senado Federal, que deveria tomar a frente e efetivar o pedido de impeachment contra esses ministros que estão afrontando a nossa Constituição, simplesmente eles se calam. Amontoa-se os pedidos de impeachment, mas o presidente Rodrigo Pacheco, simplesmente esses pedidos não são atendidos. Vale lembrar que o Senado é a casa que pode conduzir o processo de impeachment de integrantes do STF, e na eleição do primeiro turno, das 27 vagas na casa, 14 foram preenchidas por nomes apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro. Isso acendeu uma luz amarela, uma luz de alerta no STF, porque eles temem que realmente a Constituição se cumpra em desfavor dele, impedindo que eles continuem com essa insana contradição, insana afronta à nossa Constituição Federal. Em 2021, o presidente Bolsonaro chegou a pedir o impeachment de Alexandre de Moraes, o que foi prontamente rejeitado por Pacheco, descumprindo assim a Constituição Federal. Afinal de contas, é um anseio da população. A eleição do primeiro turno transformou o Senado em um Senado conservador. E isso simplesmente preocupa os ministros do STF, porque sabe que agora as chances aumentaram para que ocorra um impeachment de um desses presidentes ou até de vários que continuam insistentemente em contrariar a Constituição Federal, invadindo poderes. Os poderes da República, executivo, legislativo e judiciário, devem viver em harmonia e não um se intrometer no outro. Mas infelizmente isto não está acontecendo. Constantemente vemos por várias vezes o Poder Judiciário, através do STF, de alguns de seus ministros, invadindo prerrogativas do Executivo e também do Legislativo. As denúncias que foram feitas pelo presidente Jair Bolsonaro, quando milhares de inserções nas rádios não foram inseridas nos programas, simplesmente o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, Alexandre de Moraes, que também é ministro do STF, simplesmente ele não aceitou e inverteu, dizendo que agora tem que ser investigado o presidente da República juntamente com a sua equipe de campanha, para ver se não está cometendo algum crime, usando de uma falsa acusação e usando também o fundo partidário, o fundo eleitoral, para bancar essas
empresas que investigam sobre essas inserções que não ocorreram nas rádios. Diante de tudo isso e de muitas coisas, após a eleição do segundo turno, em que um pouco mais de 2 milhões de votos em um universo de 215 milhões de pessoas no Brasil, o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva foi declarado pelo Superior Tribunal Eleitoral eleito presidente da República. O povo, diante de tanto desmando, diante de tanta desordem jurídica, diante de tanta afronta, o povo perdeu a confiança na justiça. E o único refúgio, a única instituição que pode socorrer o povo são as Forças Armadas. Estão desde 30 de outubro nos quartéis, nas ruas, fazendo protestos, pedindo às Forças Armadas que façam intervenção federal e resolva esta situação. Mas infelizmente temos um exército covarde. Eles estão temendo o que, afinal de contas? Eles estão temendo a imprensa, que vai dizer que eles estão dando um golpe? Eles têm que lembrar que essa imprensa, a Globo, a Band, Portal Terra, UOL, Estadão, Folha, todo esse consórcio de imprensa, eles não aceitam o governo Bolsonaro. Eles não aceitam o governo de direita. Não precisa ferir a Constituição para que eles mintam dizendo que a Constituição Federal está sendo afrontada e as Forças Armadas estão dando golpe. Simplesmente eles não aceitam. É constitucional uma intervenção federal? Sim. É crime os milhões e milhões de brasileiros estarem nas ruas e nas portas dos quartéis pedindo uma intervenção federal para acabar com toda essa insegurança jurídica, com toda essa incerteza das eleições? É crime isto? Não. No entanto, o nosso exército, as Forças Armadas, não têm dado ouvidos ao povo. Se Lula realmente toma posse, e tudo indica que isso vai ocorrer, quando começar a colocar em prática todo o regime que hoje existe na Venezuela, em Cuba e agora na Argentina, que o povo ir para a rua faminto e começar a protestar, esse mesmo exército que hoje não atende o povo por covardia, será que eles não vão fazer como foi feito nesses países? Usando tanque de guerra para atropelar o povo? Atirando na população? Será que agora eles irão sim agir? É preciso que o exército brasileiro, que as Forças Armadas tomem uma providência agora. Eles vão permitir que um ex-presidiário, com todas as provas, condenado em 3 instâncias, assuma a presidência da República? Os presídios comemorando, os traficantes fazendo festa, atirando, declarando vitória, aplaudindo a vitória de Lula. Isso é uma afronta à Constituição. Isso é uma afronta ao povo brasileiro. E o Exército, que poderia agir, porque não conte com o Congresso Nacional, não conte com o senhor Rodrigo Pacheco, nem com o Senado Federal. Eles não vão fazer nada. Poderá ser feito algo agora a partir de janeiro ou a partir de fevereiro, quando os novos senadores, os eleitos agora no primeiro turno de outubro de 2022, tomarem posse. Algo poderá ser feito. Mas daqui para lá, o fisiologismo vai tomar conta de muita gente. Muitos deputados federais que foram eleitos com a bandeira de Bolsonaro certamente passarão para o outro lado e não vai ter assim tanta resistência como dizem que esse novo Congresso fará uma forte oposição ao presidente eleito. Forças Armadas, este é o momento. Não deixe que a história diga que vocês foram covardes, cúmplices de
toda a injustiça que o seu chefe, Jair Messias Bolsonaro, tem sofrido. E vocês que têm a força das armas, vocês que têm o respaldo constitucional de fazer uma intervenção federal e tirar toda essa afronta que foi feita contra a Constituição, que foi feita contra o chefe das Forças Armadas, que é o presidente da República, toda essa afronta que foi feita contra o povo brasileiro, não queira que vocês sejam os cúmplices de tudo isso que tem acontecido em nossa nação. Forças Armadas, não leve essa culpa. Tome providência enquanto ainda há tempo.